Então, antes de passar a palavra ao Francisco Gonçalves, que vai fazer um PowerPoint a apresentação pormenorizada e sistemática enfim, do documento e das propostas e uma apreciação também, como é óbvio, da reunião de dia 18, portanto, já agora este plenário vem na sequência da reunião que tivemos com o Messi no dia 18, ou 18 último, não é? Deste 18 de dezembro, processo de revisão do Estatuto. Já agora dizer que tivemos conhecimento dos documentos, portanto, este documento que vai ser aqui apresentado no final do dia 17, reunião, 18 ao meio-dia, né? No final do dia 17, alguns de nós tínhamos estado, enfim, noutras reuniões, noutras estruturas, e, portanto, chegámos a casa tarde e tivemos contacto com o documento na manhã do dia 18. Nomeadamente as propostas de alteração, e, portanto, eu pessoalmente e alguns dos que estiveram na reunião conseguimos ler o documento minutos antes da reunião, ali naqueles meia hora que, enfim, que estivemos à espera e que normalmente chegamos mais cedo. Evidentemente que antes de falar do que se passou na reunião, eu vou falar do que se passou na reunião, mas de outras questões que nós costumamos colocar, que são questões sempre à margem da ordem de trabalhos, mas que são também questões muito importantes e que precisam de resposta. Evidentemente que o secretário de Estado pediu-nos que voltássemos a enviar os ofícios que já tínhamos enviado. Aparentemente, esperemos que a resposta seja dada, mas aqui só três ou quatro coisas rápidas, nomeadamente a questão, por exemplo, dos professores da António Arroios e da Soares dos Reis, aqueles que vincularam no concurso extraordinário 2023, os que não têm habilitação profissional. Como sabem, saiu na altura um despacho do Ministério que permitia, ou que dizia que tinham que concluir a profissionalização pela Universidade Aberta. Os que tinham já mais de 5 anos e a Universidade Aberta, esses conseguiram se inscrever, abriu vagas em 24, 25, depois concluíram. Os outros ficaram a aguardar. O problema é que a Universidade não abriu este ano 25, 26 vagas e, portanto, estão ali numa situação complicada, sem culpa, podem perder o vínculo. Nós insinuámos isso. A Secretária de Estado disse que isso não ia acontecer. Vamos ver. De qualquer forma, é importante que as vagas surjam e esse esclarecimento tem que ser dado e tem que ser escrito. Portanto, não é só por conversa de reunião e de acenar com a cabeça que não, que não, que não, que sim e tal. Senão temos aqui uma situação complicada. Mas em relação a esta questão das vagas para a profissionalização, temos também os colegas que vincularam, e agora estamos outra vez, saíram ontem as listas provisórias do concurso de vinculação extraordinária, mas agora falando especificamente dos que vincularam em 2024, estou a falar daqueles 893 professores vincularam no concurso externo, não é? A Universidade Aberta para esse abriu cerca de 318 vagas, já agora, para os que têm menos de 5 anos, 65, e para os que têm mais, as restantes vagas. Em alguns grupos de recrutamento não há vagas abertas, portanto, estamos a falar daqui uma situação de 500 e tal professores que não têm, pela Universidade Aberta, acesso à profissionalização. Se este ano vincularem 1800, 1800 e tal, são esses que se vão juntar e, portanto, precisamos de rápido esclarecimento. Independentemente do esclarecimento, o que é preciso é, de facto, abrir vagas para que estes professores se profissionalizem. Depois, a questão da especialização e educação especial, nós tínhamos pedido uma reunião ao IGE, na Inspeção Geral de Educação. Vocês sabem o que aconteceu, foram detectados casos de fraude no âmbito do concurso externo. O Decreto-Lei 95/97 é muito claro, diz que só com 5 anos de experiência é que estes cursos podem, aliás, é que os professores podem tirar estes cursos, esta especialização, esta formação especializada. Isso não acontecia às vezes, não por alerta nosso, houve alertas nossas, as instituições de ensino superior têm também apreciações diferentes. De qualquer forma, a própria DGA emitiu um parecer em que recomendava não atuar. Isso agravava o problema da falta de professores. Vamos ver, nós pedimos um esclarecimento, tentar perceber as próprias direções das escolas agem de forma estranha
ou distinta, digamos assim. Isto cria aqui situações, enfim, de desfavorecimento, de favorecimento, em situações desiguais, e a reunião foi pedida nesse sentido, no sentido de encontrar uma solução. Vamos aguardar, de qualquer forma, foi isso que dissemos. Depois também a questão dos técnicos para funções letivas que estão a ser contratados sem formação, já detectamos muitos em todo o país, aqui mas com uma maior incidência na área da Grande Lisboa, nomeadamente para horários para o primeiro ciclo, com adjuvações, etc, etc, etc. Tentar perceber o que se passa a isso e também com a questão do português da língua não materna. Por último, falámos das reuniões de acompanhamento para a recuperação do tempo de serviço. Eram reuniões muito importantes, permitiam resolver muitos problemas. Questionámos na última reunião, nesta voltámos a questionar e o secretário de Estado foi perentório e disse: não, não, as reuniões vão ser retomadas em janeiro, vamos aguardar que seja assim. Pronto, enfim, esperemos que sim. Veremos em janeiro. De qualquer forma, logo na primeira reunião de janeiro, retomamos a conversa. Da reunião propriamente dita, o que fica? Temos que cruzar aqui, enfim, as propostas e o Francisco vai pormenorizar a coisa, mas o ECD atual, a proposta do Messi. E outro documento que é mencionado também, já vão perceber, durante a reunião, pela Secretária de Estado da Administração Pública, que está sempre presente, enfim, até o elemento preponderante das reuniões, que é o RECAP, uma portaria, que é a portaria 214 de 2024, que é o referencial de competências para a administração pública. Esta portaria, este documento, define um quadro de competências comportamentais, digamos assim, cerca de 20, umas que são nucleares, outras, enfim, não, mas que são transversais a todos os trabalhadores da administração pública e estão, isso depois vai ser explicado mais em pormenor, estão claramente orientadas, isso está escrito, para três ou quatro questões. Resultados, colaboração, mudança, inovação, serviço público, etc, etc. Destaco estas, evidentemente que tem mais. Por exemplo, em matéria de recursos humanos, esta portaria afunila, diz que fala da importância de uma gestão baseada em competências comportamentais e depois, e essa nota até foi dada pela Secretária de Estado, Luís Oliveira, remete até uma das fontes inspiradoras desta coisa, são as recomendações da OCDE. Evidentemente que esta gestão tem ferramentas enquadradoras e está lá escrito, e passo a citar, que referem lá muito. A questão, por exemplo, dos mapas de pessoal, caracterização dos serviços, unidades, todos têm esta referência, dos concursos, do recrutamento e seleção, mas não é depois como nós entendemos que deve ser, é daquela forma que nós não queremos que seja, não é? A formação e desenvolvimento profissional e a avaliação de desempenho, portanto, estes são ali os pilares, ou seja, o que se prevê de facto, e esta é a intenção clara, não é revogar explicitamente o estatuto da carreira docente, mas reconfigurar o perfil do docente sem alterar formalmente o estatuto, mas a ancoragem de tudo isto e destas propostas é o tal RECAP, da portaria 214 de 2024, e quem ler o RECAP, esta portaria, percebe claramente que responde a outras lógicas. Outras lógicas, chamam eles, de modernização, de comparação, de mobilidade, etc, etc. Mas claramente aquilo não foi pensado, não foi pensado, e eu repito que esta é a âncora que está subjacente à revisão do Estatuto. Aquilo não foi pensado para a educação, não foi pensado para profissões educativas. De facto, e aqui está, isto remete depois, se olharem para aquilo, para, por exemplo, uma regulação autónoma da avaliação, que será um documento à parte, o desempenho docente, por exemplo, medido por indicadores de competência, comparação, uma menor proteção da própria especificidade do que será do que é a nossa profissão, o Estatuto diz isso, por isso é que é uma carreira de corpo especial. Depois também uma maior pressão avaliativa,
Claro, dá toda a latitude ao diretor, e se disser, lá mesmo, leitura do documento, percebe-se claramente, dá toda a latitude para a intervenção do diretor, portanto estão a ver, até porque é que foi este tempo de espera depois também para ser aprovado muito brevemente o estatuto do diretor. Opa, no fundo isto tem que ser dito e tem que ser repisado, é acabar com a carreira de corpo especial, lá está a questão das carreiras não revistas. Daí a importância deste plenário nos focarmos essencialmente nestas questões. E para já passo já a palavra ao Francisco. E Ok, obrigado. muito boa tarde a todos e a todas. Vou então tentar compartilhar. hum, hum, Exatamente, eu julgo que já está. Bom, este processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, nós não nos podemos esquecer que não é a única matéria que neste momento está em alteração e condiciona o nosso cotidiano. Temos também o próprio pacote laboral, que naturalmente incide sobre as matérias gerais, mas essas matérias gerais que estão no Código de Trabalho vertem depois para a Lei de Trabalho em Funções Públicas e os professores, naturalmente, são apanhados também por esta matéria. Temos depois as questões relacionadas com o Orçamento do Estado, já tem um conjunto para 2026, que já tem lá previsto um conjunto de situações que também interferem com o nosso cotidiano, e temos depois a chamada reorganização do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, que também, portanto, mexe com a nossa vida. Portanto, estas quatro temáticas, digamos assim, acabam depois por se interligarem e encaixarem umas nas outras. Esta matéria, indo então àquilo que está, enfim, a ser considerado, nós estamos a falar daquele que foi o primeiro tema incluído no protocolo negocial, que nós não assinamos, mas é o que está a ser seguido e que tem a ver com o perfil do docente, os direitos, os deveres e as garantias. A equipa ministerial, desta vez, nós não deixamos de assinalar isso, contrariamente ao que tem acontecido, não teve a presença do Ministro da Educação. Presumimos que não tenha sido por causa do deslize que tinha sido cometido uns dias antes e que parece que o Ministro agora procura atribuir a responsabilidade à RTP, pelo menos é isso que hoje passa nas notícias. Mas na reunião esteve o Secretário de Estado Adjunto, esteve a Secretária de Estado da Educação e teve também a Secretária de Estado da Administração Pública, que é, aliás, no próprio documento referencial de competências da administração pública, o tal RECAP, que o José Costa já falou, ela é uma, digamos, das que o assina e, portanto, é uma das suas proponentes. Nós, como o Zé referiu, recebemos a proposta às 8 horas, 8 e pouco do dia anterior à reunião. A reunião foi ao meio-dia. Portanto, no dia 18, então, tivemos a reunião. Temos até ao final deste mês, até ao dia 31 de dezembro, para enviar a nossa contraproposta e depois, no dia 7, teremos nova reunião negocial sobre esta matéria. E temos também agendada a reunião no dia 14. Veremos se será uma reunião para concluir esta matéria ou se esta matéria ficará já concluída no dia 7 e, portanto, a reunião do dia 14 será já sobre o segundo tema, que tem a ver com as habilitações para a docência e o recrutamento e admissão de professores. Portanto, isto é só para enquadrar a situação. Nesta matéria, nós não nos podemos esquecer qual é a nossa posição de base, e a nossa posição de base é aquela que temos naquele documento que foi discutido e aprovado o ano passado com os professores, designadamente aquilo que consta do seu capítulo 9, onde são referidos os direitos e os deveres, aquilo que a FENPROF entende como direitos e deveres que devem estar
consagrados no Estatuto da Carreira Docente, e essa naturalmente será o ponto, ou esse será o ponto de partida do parecer que nós vamos apresentar ao Ministério da Educação. Importa sublinhar que, independentemente do protocolo, que eu já referi, que a FENPROF não assinou, e da vontade que o Ministério da Educação tem, a FENPROF, naturalmente, tem toda a legitimidade para colocar, para participar nesta negociação e para insistir naquelas que são as prioridades que nós entendemos e que têm a ver com a estrutura da carreira, com o estatuto remuneratório e com a avaliação do desempenho docente, que foram empurradas bem lá mais para a frente, embora, chamo a atenção para isto, no que diz respeito à ADD, com este documento, como vamos ver mais à frente, já se começam a perceber alguns caminhos que o Governo vai tentar implementar. Portanto, nós vamos continuar a insistir, porque foi isso que nós exigimos no protocolo negocial, que este processo seja concluído o mais rapidamente possível, preferivelmente até ao final deste ano letivo, para ter já aplicação no próximo ano letivo. O Ministério pretende ir fechando algumas matérias, pelo menos a segunda matéria pretende fechá-la já, mas nós, e para nós esta questão é central, só faremos uma assinatura de um qualquer acordo, olhando para todas as componentes e para todas as partes. Portanto, só quando tivermos a noção do todo, todos os conteúdos abordados, é que nós estaremos em condições de podermos dizer se há condições ou não para a FENPROF subscrever um acordo com o Ministério da Educação sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Mas vamos lá entrar no documento que nos foi entregue. Ele está fatiado ao longo dos próximos slides, com alguns comentários, e eu destacaria apenas e só os comentários que vamos fazer. Portanto, se diz aí, em dada altura, no início do documento, que se procede à criação de um artigo próprio sobre o perfil do docente. Na prática, são 3 artigos, um sobre deveres, outro sobre direitos e garantias e um outro sobre o perfil do docente. E é no perfil do docente que nós começamos logo a ver alguns problemas. O perfil do docente, que neste momento está em vigor, tem a ver com o que está no Decreto-Lei 240/2001 e 241/2001 e resulta, no fundo, é um sucedâneo de vários normativos que foram, portanto, que no fundo consubstanciam aquilo que é o que está inscrito na Lei de Bases do Sistema Educativo, acabaram por ser uma espécie de regulamentação das várias matérias que estão na Lei de Bases do Sistema Educativo. Ou seja, esse perfil do professor que temos neste momento, portanto, tem origem na Lei de Bases do Sistema Educativo. O novo perfil, como o Zé Costa já referiu, a sua origem está no referencial de competências para a administração pública, que é uma portaria que saiu em setembro do ano passado e que vai dever às organizações internacionais, nomeadamente à OCDE, portanto, aquelas que são as competências para, ou aquilo a que chamam as boas práticas para a administração pública. Portanto, é neste quadro em que aparece o tal artigo sobre o perfil do professor, tem por base, então, este recap e não, digamos, aquilo que existia até hoje e que vinha desde a Lei de Bases do Sistema Educativo. Depois, temos aí o que normalmente enfeita muito bem qualquer preâmbulo de uma lei, que ninguém, enfim,
estará em desacordo relativamente a que esta revisão pretende uma estrutura mais coerente, legível, funcional, uma visão integrada do exercício da docência, assenta em princípios, rigor científico, ética, inclusão, colaboração e inovação. Pronto, já sabemos, é caso para, enfim, dar-nos música, é um pouco o que acontece nestas situações, nos preâmbulos das leis, é habitual que assim seja. Temos que depois chegar aos concretos para irmos percebendo o que vai aparecendo. Depois vão surgindo os vários objetivos, os principais objetivos. Estamos ainda a falar das intenções do documento, não estamos a falar do articulado, dos 3 artigos. Há aí uma referência à visão funcional da docência, que nos coloca, bom, o que é que isto quer dizer, o que é que significa esta visão funcional da docência. Depois, continuamos com os objetivos e, quando agora se refere a atualizar e clarificar os direitos do docente, no quadro atual, em que o próprio Ministério diz que é fundamental valorizar a profissão docente, falta aí de facto um verbo, que é o verbo reforçar. Deveria estar inscrito aqui que portanto, é necessário reforçar os direitos do docente e é necessário também, ou deveria estar também, porque nós vamos ver que mais à frente desapareceu no que diz respeito ao articulado, que há uma necessidade também de assegurar o direito à negociação coletiva, bem como à participação das organizações profissionais e sindicais em representação dos docentes, que são aspectos que estão no atual estatuto e que, estranhamente ou não, foram esquecidos. Depois continua a explicar como é que a coisa vai concretizar-se. Portanto, há um artigo, como há pouco já referi, para direitos e garantias, que no fundo funde os atuais artigos do 4º ao 9º, que estão no atual Estatuto da Carreira Docente, e depois há também uma fusão do 10A ao 10C, ficando um artigo só para os deveres dos docentes. E depois há um outro artigo que, portanto, é o tal do perfil do professor. Mas, continuando no texto, notamos depois que é referido que, pelo facto de o tal perfil do professor estar num outro documento, isso promove, diz o Ministério da Educação, a fragmentação normativa e limita a clareza e coerência do regime aplicável. Mas, curiosamente, podíamos dizer o mesmo do RECAP. Ele também não faz parte do Ministério portanto, do Estatuto da Carreira Docente portanto, também está fora do Estatuto da Carreira Docente. Quer dizer, porque é que porque é que se vai buscar a um, não se vai buscar a outro, ou porque é que, ao ir buscar ao RECAP, portanto, esta situação já fica resolvida. Depois, na proposta de redação, ainda na parte, digamos, introdutória do documento, é referido que o Estatuto é um instrumento de densificação normativa. Quer dizer, o que diabo quer dizer isto da densificação normativa? Será sinónimo de concentração, de sintetização? Naturalmente, serão questões que, portanto, não deixaremos de colocar na próxima reunião ao Ministério da Educação para ir percebendo qual é, de facto, a profundidade das alterações que estão a ser colocadas. E então, depois, na parte final desta primeira parte, são referidos, então, os 3 artigos que se propõe, então, incluir no Estatuto da Carreira Docente. O primeiro tem a ver com o perfil do docente e que, como já referimos aqui, portanto, na prática, embora parta
do tal 242.001, mas o grosso, a orientação central, não vem do 242.001, vem sim da tal referencial da administração pública. Esse sim é que é colocado como âncora central do que depois vai aparecer no articulado. Relativamente aos direitos e às garantias, é feita a tal fusão enfim, dos vários artigos, do 4º ao 9º, portanto, aparece aí depois a referência às condições adequadas de trabalho e porque é importante e porque está no atual estatuto, importa que fique lá registado que clarifica o conceito das condições adequadas de trabalho, e estamos a falar de quê? Estamos a falar dos horários e das diversas componentes do horário. Esta é uma questão central, é um dos problemas maiores que nós temos nas escolas no que diz respeito aos horários de trabalho, enfim, a zona cinzenta e a confusão, se quisermos assim dizer, entre o que é componente letiva, o que é componente não letiva de estabelecimento, o que é componente individual, e isso claramente deveria aqui ficar uma indicação nesse sentido. Mais uma vez, como já referimos aqui, está ausente o direito à negociação coletiva, e este é um ponto que a FENPROF não abre mão, porque seria, no fundo, deixarmos de poder, por exemplo, deixarmos de poder negociar as questões socioprofissionais com o Ministério que nos tutela e passarmos a fazê-lo com, por exemplo, as finanças. E também não colhe a justificação de que, bom, mas no direito geral essa questão está definida, está garantido o direito à negociação coletiva. Mas no atual estatuto isso consta, está registado, e está registado não por acaso, porque nós somos um corpo especial, porque temos um estatuto da carreira docente que é especial por isso mesmo e que, portanto, justifica que seja feita a negociação com a tutela que temos. Depois, no que diz respeito aos deveres, que também faz a fusão dos vários artigos que hoje existem no artigo 10º, nas várias letras, e, portanto, aparece uma coisa estranha que nós vamos encontrando ao longo do documento, uma espécie de um fetiche, que é o registro dos sumários. Aliás, nós até perguntámos ao Ministério, mas por que é que surge isto aqui? Isto é uma coisa que é óbvia. Qualquer professor registra o sumário das suas aulas, registra o sumário das várias atividades que faz no âmbito da componente não letiva de estabelecimento, porque diabo surge digamos, esta questão repetidamente do registro dos sumários. Bom, o que nos foi dito foi que é para permitir uma melhor sistematização e um acesso, mas aqui acesso de quem? Aos pais, à comunidade? Quem é que acederá a esta matéria? Depois, relativa, em síntese, esta questão dos deveres que são citados, portanto, neste capítulo, eles são retirados quase diretamente do recap. Não deixa de ser curioso, e assinalamos isso, que para o Ministério, para simplificar, retiram-se direitos, mas quando se chega aos deveres, repetem-se todos aqueles que estão no recap. É, de facto, aqui uma situação que causa, enfim, alguma estranheza. Portanto, nas considerações finais, voltamos a encontrar o tal fetiche, o registro obrigatório dos sumários, portanto, não se percebe digamos, esta tendência, esta preocupação
mas é o que sucede. Depois, é referido também que, no fundo, este documento, este novo ECD, neste capítulo, tem um propósito de simplificar e reorganizar elementos que anteriormente estavam dispersos. E a razão, por aquilo que nós agora vamos ver mais detalhadamente no articulado, é mesmo esta. Será de facto esta a razão que é a que o Ministério tem como preocupação, ou haverá outras coisas ou outra coisa por trás? Bom, depois, continua, podíamos ter novamente aqui o violino, pronto, é aquelas coisas que faz parte dos preâmbulos, e então vamos entrar no que está registado no articulado. E o artigo que diz respeito ao perfil do docente começa logo com a referência que o perfil do docente é extraído do tal RECAP. Ora, o RECAP é o referencial de competências para a administração pública que resulta do CIADAP. Portanto, já há pouco referimos, a origem é essa. É essa a origem desse documento. E o RECAP tem, portanto, e isto foi retirado de um PowerPoint que se encontra facilmente na net, e que define 20 competências gerais, entre as que se destacam 4 consideradas nucleares. Portanto, estas aplicam-se, nós depois mais à frente veremos isso, estas aplicam-se a todos os trabalhadores da administração pública. A tal orientação para o serviço público, a orientação para a colaboração, a orientação para a mudança e inovação, a orientação para os resultados. Portanto, o RECAP, como já foi referido, destina-se então a toda a administração pública e tem particular relevo, e chamo a atenção para isso, para o recrutamento e seleção, leia-se concursos, a formação e desenvolvimento dos professores, leia-se formação contínua, e a avaliação do desempenho, leia-se avaliação do desempenho docente. Olhando para o articulado, nós agora vamos passando por aí os vários, digamos, o que está inscrito, mas vamos acompanhando esta leitura do que está escrito com aquilo que encontramos no referencial da administração pública. E chamava particularmente a atenção para esta parte. Vem da tal portaria do ano passado, em que se refere que as unidades orgânicas ou entidades, portanto, unidades orgânicas, leia-se agrupamentos, portanto, passarão a ter poder para caracterizar os postos de trabalho dos mapas de pessoal. Ora, se lembram, voltamos nós àquela conversa que recorrentemente vem já desde as alterações ao concurso que o João Costa tentou fazer, voltamos a encontrarmos esta matéria na questão da reavaliação das carreiras não revistas, os tais mapas de pessoal, que são configuram uma situação diferente daquilo que é um quadro de pessoal. Os mapas de pessoal têm uma perspectiva muito mais precária do que a de um quadro de pessoal. Depois, têm o poder para selecionar quem assegure competências necessárias para aqueles postos de trabalho, promovendo procedimentos concursais, conceito distinto de concurso de recrutamento e seleção, ou seja, são as tais unidades orgânicas que passam a ter o poder para fazer portanto, o recrutamento e a contratação de pessoal. Têm o poder de conceber ações de formação, portanto, passam a ser as unidades orgânicas que têm, digamos assim, já hoje
fazem alguma coisa, mas aqui é-lhes acrescido poder relativamente à formação dos professores. E depois a questão da avaliação do desempenho e a compensá-los, esta parte é importante, compensá-los em função do grau em que contribuem para o desempenho do organismo. Lá vem aqui a tal questão dos prémios de desempenho que estão diretamente ligados à questão da avaliação do desempenho. Na letra, a coisa continuam a ser vertidos os tais, as alíneas sobre o perfil do docente, mas continuando no RECAP, que é o documento de origem, e diz que, relativamente ao perfil de competências para os cargos dirigentes, e importa, nós daqui a pouco também veremos isso, mas não esquecer que as tais competências transversais admitem já, no fundo, a existência de categorias diferentes. Se mais não for, se outras não houver, pelo menos a categoria de professor e, se quisermos, a categoria ou carreira de diretor. Portanto, a liderança será só para alguns, a representação institucional será de cima para baixo, como sabemos, já é assim, mas com este documento as coisas ainda serão mais claras nesta perspectiva, e a visão estratégica. O problema destas matérias é que muitas vezes não é a visão estratégica, é a visão do governo e, portanto, é atrás disso que se anda. Não por acaso, o documento portanto, o famoso estatuto do diretor foi sendo empurrado para a frente, porque se calhar importa deixar já um chapéu feito neste primeiro capítulo, se quisermos assim, de discussão do Estatuto da Carreira Docente, para que depois não haja desencaixes nas peças, como eu há pouco referi. Nós temos que olhar para isto tudo, para estas diversas componentes, como uma espécie de um puzzle em que as coisas se vão encaixando uma atrás de outra. Depois, digamos, as palavras, ou a argumentação, enfim, a linguagem utilizada continua no mesmo sentido. A questão do compromisso, o vestir a camisola, promover o clima de bem-estar, os objetivos comuns, lá está, a quem manda, o foco nos resultados. Nós daqui a pouco vamos ver isso. O foco nos resultados, este pode ser o mais objetivo, mas é também dos mais perversos. Por exemplo, se forem, por exemplo, os resultados das provas moda, dos exames, ou das provas finais do 9º ano, nós sabemos a enorme perversão que esta situação, portanto, provoca. E depois a conversa estafada da otimização dos recursos, fazer mais com menos e por aí fora. Mas há mais coisas que surgem, enfim, ao longo destes processos avaliativos: resolução de problemas, adaptação, prontidão, e, portanto, é tudo apresentado com 5 níveis de execução, digamos assim, em que cada nível parte do princípio que o anterior está garantido. E, portanto, é sempre interessante olharmos para o nível 5, porque aí está, digamos, o suprassumo do futuro funcionário professor, não é? No caso, estão apresentados alguns exemplos, não é? Como age rapidamente em situações inesperadas, assegurando a continuidade das atividades, controla as suas emoções e promove ambientes para influenciar o ambiente de trabalho e por aí fora. Mas vamos então olhar um pouco melhor para esta questão. Aí estão as tais 20 competências que falámos. Dá para fatiá-las portanto, as transversais nucleares aplicam-se a toda a administração pública. As transversais funcionais são as dos professores, portanto, é isso que o número 1 do artigo sobre o perfil
o perfil profissional do professor aponta para essas competências transversais funcionais, e depois temos as dos cargos dirigentes, onde podem encaixar os diretores, e eventualmente ainda se pode arranjar aí uma outra situação, por exemplo, na passagem das funcionais para os cargos dirigentes, que é a coordenação de equipas, que pode surgir, por exemplo, para outro tipo de lideranças intermédias que surjam dentro dos próprios agrupamentos. E, portanto, cada uma destas competências dará origem a uma inevitável grelha. Nós já sabemos, estamos fartos todos de ser grelhados, mas, enfim, a coisa continua, uma grelha que escolhemos duas para colocar aqui, que podem ser vistos como uma espécie de referencial para a futura avaliação do desempenho docente. Escolhemos a da inteligência emocional, portanto, aí estão o objetivo, gerir as emoções, mostrar empatia e sensibilidade às emoções dos outros e tomar decisões equilibradas e refletidas. Portanto, há 5 níveis de exigência, não se esqueçam que são 12 fora as gerais. Portanto, comecem a imaginar o que será uma futura avaliação do desempenho docente e olhem para a objetividade de cada uma destas matérias. E, portanto, peguemos, por exemplo, no nível mais exigente, não é? No que diz respeito à gestão das emoções, terá no nível 5 aquele professor que promover um ambiente facilitador da expressão construtiva das emoções pelos membros da organização. Portanto, será de perguntar, bom, e como é que se chega a esta conclusão? Mas olhemos para o referido para a empatia. Garante que as necessidades emocionais das pessoas que lidera estão salvaguardadas e que lhes são disponibilizados recursos de suporte em momentos críticos ou difíceis. Ou então, se quisermos até, para aquilo a que chamam decisões emocionalmente inteligentes. Antecipa as implicações emocionais das suas opções na unidade orgânica e entidade que lidera, tomando decisões através de uma abordagem racional e orientada para a solução. Portanto, este parâmetro, por exemplo, esta avaliação, digamos assim, da tal inteligência emocional, que está nas transversais, mas poderá ser, por exemplo, para uma gestão intermédia. Imaginem um coordenador de departamento, um diretor de turma, enfim. Outro caso dessa situação, aqui a área é a tomada de decisão, portanto, e vamos também fazer o mesmo exercício. Também é uma competência transversal, funcional, portanto, seremos todos avaliados por isto, se isto vier a entrar em vigor, e sob urgência e risco, o nível 5 é o daquele que avalia as situações e toma decisões difíceis com impacto na unidade orgânica, barra entidade que lidera, e nos resultados, mesmo que envolvam riscos e escolhas impopulares. Bom, pergunta, e como é que se mede uma coisa destas? A peso, régua, como é que se vai medir esta situação? Depois, no que diz respeito à fundamentação, refere, na tomada de decisão, considera os benefícios e os aspectos negativos das opções, tendo em conta os potenciais impactos na unidade orgânica que liderem nos resultados a longo prazo. Depois, na responsabilização, assume a responsabilidade pelas atividades e pelos resultados da unidade que coordena. Pronto, como é que depois todas estas competências vão. Estes são só 2 exemplos. São 12 as transversais e há mais 4 que são aplicáveis a todo o trabalhador. Em conclusão, sobre este artigo relacionado com o perfil do educador de infância e do docente do ensino básico e secundário, e que vem lá atrás
uma parte do tal Decreto-Lei de 2001, mas que, de facto, a base assenta, a proposta do Ministério assenta, no fundo, no que depois vem do RECAP. E, no fundo, a conclusão a que nós chegamos é um pouco esta. Esta dita simplificação e integração no ECD do que vem de 2001, na prática, se calhar é mais um truque, enfim, para apagar direitos, alguns deles muito importantes, como vamos ver a seguir. E entrando então agora no outro artigo, e este que tem a ver com os direitos e com as garantias. Portanto, nós aí temos aquilo que nos foi apresentado e destacamos alguns aspectos do que nos foi apresentado. No ponto 2, no primeiro, na linha A, no primeiro subponto da linha A, diz emitir opiniões sobre orientações e é alterado, se nós confrontarmos isto com o que hoje está escrito no Estatuto, há o direito a emitir opiniões e recomendações sobre as orientações. Portanto, a parte da recomendação cai, podemos dizer, bom, é só uma palavra, está garantida a parte da opinião, certo? Mas opinião e recomendação não são necessariamente a mesma coisa, nem têm necessariamente o mesmo peso. Uma coisa é uma opinião, outra coisa é uma recomendação. Não por acaso o atual Estatuto considera as duas e a proposta apenas considera uma, e aquela que é, do ponto de vista do valor, se assim quisermos dizer, a de menor valor. Depois é referido também mais à frente, porque há aqui no tal processo de simplificação e de fusão do que antes estava do artigo 4º ao artigo 9º, é referido que, portanto, o docente dispõe de autonomia científica, didática e pedagógica, mas é eliminada desta parte, e não por acaso, dizemos nós, o direito à liberdade de escolha dos métodos de ensino, das tecnologias e técnicas da educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados. Bom, poderíamos dizer, mas está aí referida à questão didática e pedagógica. Pois, está bem, mas não é exatamente a mesma coisa e nós veremos que depois, no que diz respeito aos deveres, já não houve tanto esta preocupação em eliminar conceitos. Depois, no que se refere à informação e formação contínuas, portanto, eliminam a autoformação. Portanto, a formação passa a ser apenas aquela que é, enfim, eu não diria oferecida, porque a palavra já não será essa, mas será quase ordenada ao professor e, portanto, para nós a eliminação da autoformação é algo inaceitável. Depois, continuando, são referidas as condições adequadas de trabalho. Ora, não há aqui qualquer alusão a horários de trabalho, incluindo aquilo que já referi há pouco, a fundamental clarificação do conteúdo funcional e duração de cada uma das suas componentes. Portanto, a inexistência de uma clarificação deste tipo no articulado, para nós é absolutamente inaceitável. Portanto, nós aqui já não estamos a falar do preâmbulo, estamos a falar da matéria em concreto, daquilo que vai reger aquela que é a nossa profissão, aqueles que são os direitos e as garantias que temos e, portanto, para nós é inaceitável que não haja uma referência relativamente a esta matéria. Depois, no que diz respeito à segurança no desempenho de funções, é feita, e bem, a referência ao Código Penal, porque houve uma alteração no que diz respeito às agressões a
trabalhadores ou determinados trabalhadores da administração pública, nos quais se incluem os professores, mas é retirada a menção a doenças que resultam do exercício continuado da profissão, as chamadas doenças profissionais, que, apesar de existirem no Estatuto, nunca foram regulamentadas pelo Ministério da Educação e pelo da Saúde, mas que estão, digamos assim, pelo menos enquanto estatuto, estão consagradas no estatuto e, portanto, agora, pura e simplesmente, são eliminadas e isto para nós é também inaceitável. Depois, são ainda retirados, e chamava a atenção disto, alguns dos direitos que hoje estão no estatuto da carreira docente. O direito de participação através de organizações profissionais e sindicais do pessoal docente, em órgãos que do âmbito nacional, regional, autónomo, portanto, prevejam a representação do pessoal docente, por exemplo, o que aí se coloca, a nossa participação no Conselho Nacional de Educação acabava, nossa, dos professores, acabava por deixar de estar garantida. A mesma coisa relativamente ao direito à negociação coletiva, que também faz parte do atual Estatuto da carreira docente e que, portanto, pura e simplesmente é retirado. E também aqui, como já referi, não colhe o argumento de constar no regime geral, pois se ele hoje faz parte do atual Estatuto da Carreira Docente, portanto, porque é que há de sair, só se for mesmo porque o propósito é diluir completamente ou fazer desaparecer o Estatuto da Carreira Docente como um estatuto de carreira de um corpo especial, diluí-lo, no fundo, no referencial da administração pública e, portanto, no fundo, perdendo pouco a pouco ou de uma vez só o que tem como, digamos, estatuto de um corpo especial da administração pública. Depois, entrando no outro artigo, que tem a ver com os deveres, portanto, aqui houve a preocupação, como já referi, de colocar praticamente tudo o que estava no anterior estatuto, ou então, portanto, todas aquelas orientações que vinham do RECAP, aqui já não houve, digamos assim, a eliminação de conceitos, de palavras que verificamos nos direitos. E, portanto, é referido nos deveres, a dada altura, exercer a função docente com rigor científico e pedagógico, mas é retirada, no fundo, a menção a critérios de isenção, justiça e equidade. Depois, continua a ser apresentado os deveres e, portanto, nos deveres que dizem respeito à escola e aos seus pares, é eliminada a linha H. E, portanto, esta, no nosso entender, deve manter-se, pois refere-se à proteção física e psicológica e, se necessário, à possibilidade de solicitar a intervenção de pessoas e entidades alheias à instituição escolar. Sendo crime público, como é hoje, a violência exercida sobre os docentes, tanto mais se justifica a manutenção desta alínea. Portanto, em suma, esta proposta, e para terminar esta apresentação, para depois podermos passar ao debate, esta proposta, disfarçada sob a capa de simplificação, enfim, a égide da ética, do rigor, da inclusão ou das aprendizagens, no fundo, está-se perante uma tentativa de aplicar ao pessoal docente as normas previstas no regime geral da administração pública. Para quê? Para efeitos de seleção e recrutamento, porque, como referi lá atrás, o RECAP tem isso consagrado, escolhido pelas unidades orgânicas, são elas que terão esse poder, de avaliação do desempenho, o CIADAP, centrado nos resultados e no que eles chamam a meritocracia, que são prémios de mérito para aqueles que cumpram, aqueles que sejam os resultados identificados e com impacto na progressão na carreira, precisamente por
por essa via, pelas tais compensações em função do desempenho. Na prática, trata-se da aplicação do RECAP, que, tal como o GIEDAP, isto agora é tudo por siglas, resultam do CIADAP. Isto parece, enfim. Bom, certamente, portanto, quando chegarmos à ADD, vamos, de facto, perceber melhor estes detalhes todos, mas tudo indica que este chapéu do perfil do professor de Direitos, Liberdades e Garantias tem claramente este propósito. Esta é uma revisão que, na verdade, como já referi, destina-se a despejar o ECD do que caracteriza os docentes como corpo especial da administração pública, ficando limitado a aspectos que não são as traves mestras da profissão. Portanto, é o tal referencial da administração pública. Este aspecto é muito importante, digamos, se quisermos chamar assim, esta é mesmo daquelas linhas vermelhas, mesmo vermelhas, há a intenção de eliminar os direitos de negociação coletiva e de participação do ECD. Se isto viesse a acontecer, portanto, os professores deixariam de ter representação, fosse em matérias de negociação coletiva com a tutela, fosse em matérias de representação dos professores, por exemplo, no Conselho Nacional de Educação, e, portanto, seria claramente uma diminuição da democracia participativa, se quisermos assim chamar. Portanto, e a ser aplicada, como eu falava no início, porque nós temos que olhar para isto como um todo, não deixar de considerar o pacote laboral, não deixar de considerar o que está vertido no Orçamento do Estado para 26, não deixar de considerar a reorganização dos serviços do Ministério da Educação, mas isto com caso ocorra neste próximo ano, ou enfim, no futuro, uma qualquer, digamos assim, reavaliação em baixa do Código do Trabalho, naturalmente que teria depois consequências ainda mais nefastas se nós não tivéssemos um estatuto de carreira que nos desse algumas garantias, alguma proteção enquanto corpo especial. Portanto, por isso, nós no segundo período vamos iniciar uma grande campanha aliás, esta, no que diz respeito às faixas, já se começam a ver, já começaram a ser colocadas desde do dia da greve geral, estas faixas nas escolas. Somos professores, damos gosto ao futuro, exigimos uma valorização já, e porque a escola pública e a profissão docente estão ao ataque. Portanto, vamos iniciar esta campanha no segundo período e depois não deixaremos de ter, a partir do mês de fevereiro, outras formas também no âmbito desta campanha de chamar a atenção dos professores e da opinião pública dos portugueses em geral para os problemas com que se deparam a profissão docente e com que se depara a escola pública. Desculpem lá, pronto, o tempo demorado, mas era importante fazer esta apresentação. E disse.